Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar numa das histórias mais conhecidas e fundamentais da humanidade. A história de Adão e Eva. Esta não é apenas uma narrativa religiosa. É um conto que explora a natureza humana, a inocência, a tentação e as consequências de nossas escolhas. Independentemente da sua crença, esta história nos oferece lições profundas que ecoam até hoje. Então, prepare-se para viajar até o início de tudo, ao Jardim do Éden. No início, segundo o livro de Gênesis, Deus criou os céus e a terra. Ele separou a luz das trevas, as águas da terra seca e encheu o mundo com plantas e animais de todas as espécies. Ao ver sua criação, Deus a considerou boa, mas faltava algo. Para cuidar de todo esse paraíso, Deus formou o primeiro homem do pó da terra. Soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Seu nome era Adão. Deus colocou Adão em um lugar perfeito, o Jardim do Éden. Era um paraíso exuberante, cheio de árvores que davam frutos deliciosos e rios de água cristalina. Adão tinha tudo o que precisava. Sua tarefa era cuidar do jardim, nomear todos os animais e viver em harmonia com a criação. Mas em meio a toda essa beleza, Deus deu a Adão uma única e clara instrução. Ele podia comer de qualquer árvore do jardim, exceto uma, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus o advertiu que, no dia em que comesse daquele fruto, certamente morreria. Apesar de viver nesse paraíso, Adão estava sozinho. Deus viu que não era bom para o homem estar só e decidiu criar uma companheira para ele. Então, fez Adão cair num sono profundo, tirou uma de suas costelas, e a partir dela formou a primeira mulher, Eva, quando Adão acordou e a viu. Ele a reconheceu imediatamente como parte de si mesmo, dizendo: "Esta sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne." Juntos, Adão e Eva viviam em total inocência no Éden. Eles não sentiam vergonha, não conheciam o medo ou a maldade. Sua vida era de pura comunhão com Deus e com a natureza ao redor. A harmonia do Éden, no entanto, estava prestes a ser desafiada. Um novo personagem entra em cena. A serpente, descrita como o mais astuto de todos os animais selvagens, a serpente se aproximou de Eva com uma pergunta aparentemente inocente, mas cheia de malícia. Foi isto mesmo que Deus disse: "Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim?" Essa pergunta já distorcia a ordem de Deus. Eva então corrigiu a serpente, explicando que eles poderiam comer de todos os frutos, exceto o da árvore no meio do jardim. Ela repetiu a advertência de Deus, dizendo que se o tocassem ou comessem, morreriam. É nesse ponto que a tentação se intensifica. A serpente contradiz Deus diretamente, dizendo a Eva: "Certamente não morrerão." Deus sabe que, no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A serpente planta a semente da dúvida e do desejo na mente de Eva. Ela sugere que Deus está escondendo algo bom deles, que ele não quer que eles alcancem seu pleno potencial. A promessa de ser como Deus era tentadora demais. Eva olhou para o fruto. Parecia bom para comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. A tentação foi mais forte que a obediência. Eva pegou o fruto proibido e comeu. Mas ela não parou por aí. Ela também deu um pouco a Adão, que estava com ela, e ele também comeu. Naquele exato momento, algo mudou para sempre. Seus olhos se abriram, mas não da maneira que esperavam. Eles perceberam que estavam nus e, pela primeira vez, sentiram vergonha. A inocência pura que tinham foi perdida. Eles pegaram folhas de figueira e fizeram para si coberturas, tentando esconder sua nova vulnerabilidade. O conhecimento do bem e do mal veio com um preço altíssimo: a perda da pureza e o nascimento da culpa. Ao entardecer, Adão e Eva ouviram os passos de Deus caminhando pelo jardim, como costumava fazer. Mas desta vez, em vez de correrem ao seu encontro, eles se esconderam. O medo havia entrado em seus corações. Deus chamou por Adão.
Onde você está? Adão respondeu de seu esconderijo, dizendo que ouviu a voz de Deus, sentiu medo por estar nu e se escondeu. A pergunta de Deus foi direta. Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual o proibi de comer? A hora da verdade havia chegado. Adão, em vez de assumir a responsabilidade, culpou a mulher que Deus lhe deu. Ele disse: foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto. E eu comi. Quando Deus se voltou para Eva, ela, por sua vez, culpou a serpente. A serpente me enganou, e eu comi. Ninguém assumiu a culpa. Esse ato de transferir a responsabilidade se tornou uma das primeiras consequências do pecado. A harmonia entre eles e com Deus estava quebrada. As consequências da desobediência foram severas. Deus amaldiçoou a serpente, condenando-a a rastejar sobre o ventre e a ter inimizade com a humanidade. Para a mulher Eva, Deus disse que multiplicaria suas dores na gravidez e que seu desejo seria para seu marido, e ele a dominaria. Para o homem Adão, a terra foi amaldiçoada por causa dele. Ele teria que trabalhar arduamente para obter seu sustento, e a terra produziria espinhos e ervas daninhas. E, finalmente, a sentença que Deus havia advertido se cumpriu. Não com uma morte física imediata, mas com a introdução da mortalidade. Pois você é pó, e ao pó voltará. Adão e Eva foram então expulsos do jardim do Éden. Deus colocou querubins e uma espada flamejante na entrada, para impedir que eles voltassem e comessem da árvore da vida, o que os faria viver para sempre em seu estado de pecado. A vida fora do paraíso seria dura, marcada pelo sofrimento, pelo trabalho e pela morte. A comunhão perfeita e direta com Deus, que eles desfrutavam no jardim, foi perdida. A humanidade agora teria que viver com as consequências daquela primeira escolha. A história de Adão e Eva não é apenas sobre um erro cometido há muito tempo. Ela nos fala sobre a liberdade de escolha que todos nós temos. Fala sobre a tentação de duvidar da bondade e da sabedoria de uma autoridade superior, seja ela qual for. Nos mostra como uma decisão pode ter consequências duradouras, não apenas para nós, mas para aqueles ao nosso redor. E também, de forma muito humana, nos mostra a nossa tendência de culpar os outros em vez de assumir a responsabilidade por nossos próprios atos. Mas, no meio de tudo isso, a história também carrega uma semente de esperança, a promessa de redenção que se desenrolaria ao longo do tempo. E aí, o que você acha dessa história? Quais lições você tira dela para a sua vida? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Eu adoraria saber o que você pensa. Se você gostou de explorar esse tema profundo com a gente, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e, claro, se inscrever no canal para não perder nossos próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima!